Aleluia! Glória a Deus! Crianças, eu quero que agora, nesse momento, toda igreja cante comigo um louvor que é assim, ó. Sou a menina dos olhos de Deus. Sou a menina dos olhos de Deus. Vai. De mim Deus vai se agradar e sobre mim sua promessa sempre estará. Vai vocês. Sou a dos olhos de Deus, eu sou menina de Deus. E quem comigo estiver ou do meu lado ficar, abençoado será. De novo, vai. Sou a menina, sou a menina de Deus. De mim Deus vai se agradar e sobre mim sua promessa sempre estará. Ouve, igreja, vai. Sou a dos olhos. Olha só. E quem comigo estiver ou do meu lado ficar, o que vai acontecer com essa pessoa? Será. Aleluia. Irmãos, eu quero contar aqui o que Deus faz pela menina dos olhos dele. Amados, dia 14 de maio, 5 dias antes do dia 19 de maio, eu fui cantar num evento relógio que tocava que é realizado lá em Saquarema, que se chama o Canta Saquarema. E nesse evento eu fui para cantar e para cobrir o evento, porque eu também faço parte de um programa de televisão. E nesse evento eu fui lá para entrevistar os cantores que estavam presentes lá também. E amados, quando eu subi no palco para cantar, no meio do louvor, eu senti uma dor de cabeça. Eu senti uma pontada muito forte assim na minha cabeça. Dali eu desci, fui lá, entrevistei os cantores, e só quando eu cheguei em casa, isso tudo no dia 14 de maio, eu falei assim: mãe, eu senti uma dor de cabeça quando eu estava cantando. E amados, meus pais ali preocupados, no dia seguinte já estavam comigo no consultório de uma médica. A médica ali tinha me examinado e falou assim: olha, mãe, isso aí é uma sinusite. E ela lhe passou todos os medicamentos para tratar a sinusite. Nós já saímos dali, passamos na farmácia. Meu pai já comprou os remédios que ela tinha receitado. E só quando eu cheguei em casa, mais tarde um pouquinho, o Espírito Santo de Deus tocou no coração do meu tio Alexandre, que ele virou para minha mãe e falou assim: Carla, que ele ligou para minha mãe e falou assim: Carla, eu quero bater uma tomografia da Sabrina. A minha mãe ali naquele momento falou assim: não, Alexandre, não precisa. Nós já levamos numa médica, a médica já falou que é sinusite, não precisa bater a tomografia não. Ele falou assim: Carla, eu quero bater uma tomografia da Sabrina. Esteja lá na clínica de Saquarema, dia 19 de maio, 2 horas da tarde. Amados, passou 5 dias, dia 19 de maio, eu fui pra escola, voltei, almocei, fui lá bater essa tal dessa tomografia. E quando eu cheguei lá para bater a tomografia, quem entrou comigo na sala da tomografia foi meu tio Alexandre, porque ele é enfermeiro. E a minha mãe ficou do lado de fora na sala de espera. E irmãos, quando o meu tio, ele viu o resultado da tomografia, ele desmaiou na sala da tomografia. A minha mãe ali do lado de fora, na sala de espera,
vendo 2 enfermeiros entrando com um copo de água, outros saindo. Creio que ela nunca poderia imaginar que seria uma coisa tão grave. E quando meu tio Alexandre ele saiu, quando conseguiram acalmar ele saiu assim, com o exame debaixo do braço, tremendo, e falou assim para minha mãe: Carla, passa lá em casa às 10h30 da noite e não leva a Sabrina. Amados, eu saí dali, fui pro ensaio da minha banda, que inclusive está o Lucas aqui, que faz parte da minha banda. E quando eu saí do ensaio da banda, 10h30 da noite, nós estávamos lá na casa do meu tio, só que eu fiquei dentro do carro com a minha produtora Jande, porque o meu tio tinha pedido para não me levar. Então só que entrou na casa do meu tio foram os meus pais. E quando os meus pais eles chegaram lá na sala do meu tio falou assim: olha, Carla, eu não tenho outro jeito de falar isso para vocês. A Sabrina, ela tem um tumor. Minha mãe ali: sim, tudo bem, a gente opera e fica tudo bem. Ele falou assim: não, Carla, você não entendeu. A Sabrina, ela tem um tumor e ela só tem 1 semana para operar esse tumor. E ele falou assim ainda: Carla, ainda tem mais. Se operar, vai sair com sequelas. Amados, os meus pais eles ficaram em estado de choque. Eles entraram no carro, eu e a minha produtora perguntando: e aí, o que foi? O que deu lá no resultado dessa tal tomografia? Eles não conseguiam falar, de tão chocados que eles estavam. E amados, no dia seguinte, a minha mãe já estava comigo no consultório de outro neuro. E quando o neuro, ele pegou assim a tomografia, o resultado assim na mão, falou assim: meu Deus. E perguntou assim para minha mãe: essa menina está andando? Minha mãe falou assim: tá. Essa menina está falando? Minha mãe falou assim: tá ela ali, ó. Ele falou assim: olha, mãe, essa menina não era nem para estar andando, não era nem para estar falando. Fez assim: mãe, 1 semana, se não operar, morre. E se operar, vai sair de dentro da sala de cirurgia sem andar e sem falar. E amados, a minha mãe ali sempre achando que o médico ia vir contestar o outro, sempre achando que o médico ia vir falar o contrário do que ele disse. E ela ali levou para uma outra neura, uma outra médica, um outro hospital, totalmente diferente. E quando a médica ela pegou assim o resultado, falou assim: mãe, a senhora já sabe, a senhora já conversou com o neuro, a senhora já sabe que vai sair disso aqui já, né? Aí minha mãe falou: sim, doutora, mas fala o seu parecer. A doutora fez assim: mãe, 1 semana, se não operar, morre. E se operar, vai sair sem andar e sem falar. A minha mãe ali, né, falou assim: sim, doutora, mas isso seria uma fisioterapia que a gente teria que fazer após a cirurgia. Ela ficaria um tempo sem andar e sem falar, é isso? A doutora falou assim: não, mãe, você não entendeu. Isso é para sempre. A sua filha nunca mais vai andar e nunca mais ia falar. E eles ali davam toda aquela explicação de novo. O porquê que eu nunca mais iria andar e nunca mais iria falar. Aquela médica ali imediatamente já me caminhou para um hospital. E nesse hospital, quando eu cheguei lá, eles falaram assim: vamos marcar essa cirurgia para uma segunda-feira. Mas ali o hospital onde eu estava se reuniram e viram que não tinha condições para fazer a minha cirurgia. E eles optaram em primeiro ver se tinha vaga em outro lugar. Amados, ali então começou a busca, a batalha. Juntou parentes, amigos, irmãos, a toda a direção daquele hospital onde eu estava, ligando, perguntando se tinha vaga, não tinha, tinha vaga, não tinha. Até que o hospital onde eu estava recebeu uma ligação que o Hospital Federal da Lagoa, lá no Rio de Janeiro, estava me esperando. E amados, quando eu cheguei lá no Hospital Federal da Lagoa, os médicos viraram para minha mãe e falaram assim: mãe, nos dá 2 dias para estudar o caso da sua filha. A minha mãe ali naquele momento se desesperou e falou assim: 2 dias? Os médicos lá em Aroma estavam dizendo que ela só tinha 1 semana. Ela não tem mais 2 dias. E eles falaram assim: nos dá 2 dias para estudar o caso da sua filha. Amados, ali então passaram os 2 dias e eles fizeram uma reunião para decidir isso. Onde quem ia para essa reunião? 7 neuros e mais alguns médicos ali. E eles chamaram os meus pais para essa reunião. E amados, quando os meus pais chegaram lá, os médicos falaram assim: é verdade, pai e mãe, a situação é muito grave mesmo. E
E o doutor lá falou assim: olha, mãe, eu vou logo avisando. Ela vai sair entubada, vai sair sem andar e sem falar. E eles ali deram toda aquela explicação de novo que os meus pais já estavam cansados de ouvir, porque o tumor, ele tinha 8 centímetros, ele era do tamanho de uma maçã. E ele estava aqui atrás, na área do cerebelo. E o cerebelo é onde controla a função da fala e do equilíbrio. E eles iam ter que retirar um pedaço do meu cerebelo para retirar o tumor. E era por causa disso que eu nunca mais iria andar e nunca mais iria falar. E amados, eles falaram assim: vamos marcar essa cirurgia para uma quarta-feira, dia 1º de junho, 8 horas da manhã. Amados, teve um ali que falou até assim: mãe, como é que é a sua casa? Minha mãe falou assim. Ele falou assim: olha, mãe, vai ter que mudar isso, porque vai ter que ser tudo mais fácil para ela, porque ela nunca mais vai andar e nunca mais vai falar, não é isso? E amados, eles marcaram a cirurgia para quarta-feira, dia 1º de junho. Mas terça-feira, um dia antes da cirurgia, o hospital me manda uma representante que vira para minha mãe e fala assim: mãe, nós estudamos bem o caso da sua filha e nós decidimos que nós não queremos operar a sua filha. A minha mãe ali naquele momento vira e fala: por quê? Porque nós nunca vimos uma situação dessa gravidade numa criança de apenas 11 anos. Mas aquela representante ali naquele momento falou assim ainda: mãe, mas não se preocupe não, porque o INCA ligou e disse que se interessou muito pelo caso da sua filha e nós queremos encaminhar a Sabrina para o INCA. Mas, amados, eu acredito que o meu Deus ali naquele momento já começou a agir. O chefe ali dos neuros se levantou e falou assim: olha, eu não assino para permitir que essa menina seja transferida para o INCA. Aquela representante ele vira e fala: por quê? Porque esse tumor ele é muito grande. E essa menina, ela tinha uma semana quando ela saiu de Araruama, quando ela saiu lá da terra dela lá. Essa menina, ela não tem mais tempo. Essa menina, ela pode dormir e não acorda mais. Essa menina é uma bomba relógio. E amados, eles decidiram fazer outra reunião para decidir isso. Onde quem ia para essa reunião? Os 7 neuros, toda a direção daquele hospital ali onde eu estava, do Hospital Federal da Lagoa, e mais alguns médicos. E amados, o doutor virou para minha mãe e falou assim: mãe, não se preocupe não, que eu vou tentar convencer a direção do hospital para a cirurgia da sua filha continuar sendo aqui amanhã, 8 horas da manhã. Amados, eles subiram ali para a sala de reuniões e quando o doutor desceu, ele falou assim: mãe, está tudo certo. A cirurgia da sua filha vai continuar sendo aqui amanhã, 8 horas da manhã. Amados, 8 horas da manhã na quarta-feira, eu subo para a sala de cirurgia. E no meio da cirurgia, o mesmo médico que tinha falado que eu não tinha mais tempo, que eu tinha que ficar ali no hospital, ele falou assim: fecha porque não tem mais jeito. Estava dando uma hemorragia muito forte e não tinha como ele ver o tumor para retirar o tumor. Mas, amados, eu creio que quando meu Deus ali naquele momento escutou o médico falando que não tinha mais jeito, Deus falou assim: o quê? Você falou que não tem mais jeito? Então é aí que eu entro. Amados, Deus ali levantou um técnico de enfermagem que virou pro doutor e falou assim: doutor, o senhor sabe que se a gente fechar a cabeça dessa menina agora, aí mesmo que ela não vai ter mais chances de sobreviver. O doutor ali naquele momento falou: sim, eu sei, mas é muito sangue, não tem como ver o tumor para retirar o tumor. Aquele técnico ali de enfermagem virou para o doutor e falou assim: doutor, o que o senhor precisa? O doutor falou assim: eu preciso que suguem esse sangue em fração de segundos para que eu possa ver o tumor, para retirar o tumor. Aquele técnico ali naquele momento falou assim: doutor, faz a sua parte que eu vou fazer a minha. E amados, Deus ali naquele momento capacitou aquele técnico de enfermagem de tal forma que ele conseguiu sugar todo o sangue em fração de segundos para que o médico pudesse ver o tumor, para retirar o tumor. Mas, amados, uma coisa ali naquele momento, dentro da sala de cirurgia, uma coisa impressionante aconteceu. Uma coisa milagrosa aconteceu. Aquele tumor que todos os neuros estavam dizendo que estava enraizado no meu cerebelo, que
estavam dizendo que estava colado no meu cerebelo, que eles ali já tinham todo o planejamento cirúrgico de retirar um pedaço do meu cerebelo para retirar o tumor. A mão de Deus ali naquele momento pegou o tumor e afastou do meu cerebelo, dando a margem de segurança para que pudesse ser cortado. Mas, amados, mesmo assim, o doutor ali não queria acreditar de jeito nenhum que Deus tinha feito o milagre. E ele falou assim: olha, essa menina vai ficar com sequelas, não tem jeito. Por quê, doutor? Porque esse tumor ele é muito grande e deve estar com essa menina uns 4 anos ou mais. E ele ocupou um grande espaço dentro da cabeça dessa menina, ele comprimiu muito o cérebro. Então, até o cérebro voltar todo para o lugar de novo, vai demorar mais ou menos 1 ano ou mais. Mas, amados, ainda ali, terminando de dar os pontos na minha cabeça, terminando de dar os últimos procedimentos cirúrgicos, Deus permitiu, meu Deus permitiu, para que não houvesse dúvida, que eu abrisse os meus olhos. E eu abri os meus olhos. Mas, amados, Deus ali naquele momento ainda foi muito mais além ainda. Os médicos falaram o quê? Que eu nunca mais iria falar, não é isso? E, amados, então Deus ali naquele momento ainda foi muito mais além ainda. Deus permitiu que os médicos ouvissem o som da minha voz. Amados, eu ali acordei reclamando que eu estava com fome. Salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? E vocês sabem por que isso foi possível? Hein? Vocês sabem por que isso foi possível? Porque tinha um povo orando pela minha vida. E por que eu? Porque você somos a menina dos olhos de Deus. Então cante, igreja, agora. Sou a menina dos olhos de Deus. Oh, menina de Deus. De mim Deus vai se agradar, e sobre mim sua promessa sempre estará. Vai, igreja, canta. Sou a menina, eu sou, e quem comigo estiver ou do meu lado ficar, o que vai acontecer mesmo? Aleluia. Amados, 2 dias depois da minha cirurgia, os médicos foram lá no leito onde eu estava. E o médico virou para minha mãe e falou assim: mãe, não tem esse Deus de vocês aí? Não tem esse Deus de vocês? E minha mãe falou assim: tem. Ele falou assim: ele deu uma passadinha lá na sala de cirurgia porque o milagre aconteceu. Amados, aleluia. O médico ainda falou assim ainda: mãe, como é que vocês aí crentes se cumprimentam mesmo? Minha mãe falou assim: a paz do Senhor. Ele falou assim: então a paz do Senhor, porque o milagre aconteceu. Amém? Amados, e esse milagre que Deus fez na minha vida não foi só para mim, não. Foi para você também. E eu gostaria de agradecer muito vocês que estão aqui, que oraram pela minha vida. Muito obrigado mesmo, porque foi a oração de vocês que conseguiu mover o coração de Deus. E eu espero que Deus retribua isso a vocês a 1000 vezes. 1000 vezes mais. Sou a menina dos olhos de Deus. Sou a menina de Deus. De mim Deus vai se agradar, e sobre suas promessas sempre estará. Vai, canta. Sou Deus de Deus.
você?